Sejam bem-vindos a, finalmente, né, a última OC aí do curso de eletrotécnico, né, OC de Projetos de Sistemas Elétricos de Potência, mais conhecido como CEP, né. Na OC anterior aí, ela foi até breve, né, teve uma única aula, duas atividades, né, daí eu expliquei como que é o procedimento em rede morta, né, que é o vulgo rede morta, que é o procedimento aí de manutenção, né, troca do conjunto de chave fusível, que foi a atividade um, e do procedimento em linha viva de distribuição, um procedimento de manutenção, procedimento geral, né, a gente discutiu isso na web aula passada e continua aguardando o envio das atividades de você. Nessa web que inicia hoje, vou até aqui, já vou pegar aqui a dica do Senai Play, a dica de hoje. Já vou disponibilizar aqui no chat, né? Eu esqueci. Ainda mais que hoje em dia a gente está falando bastante aí sobre machine learning, né? Essas questões aí de aprendizagem de máquina. Então, hoje foi o assunto que eu deixei para vocês. E logo após a dica, a gente volta e retorna aí a nossa atividade normal, né? Mas eu sempre procuro, né, ver o enfoque, o impacto que essa machine learning, né, que esse aprendizado de máquina, ele pode ter em projetos, né, principalmente em projeto elétrico, né? Que impacto isso teria? Deixa eu, já coloquei no grupo, aí no chat da reunião, disponível, eu vou disponibilizar aqui a visualização da página. Deixa eu, ok. Vou disponibilizar também, ó, o compartilhamento do áudio, né? Ok. Então, pessoal, lembrando aqui, ó, que a gente tem o nome da UC, né? Vão ter, segundo o cronograma oficial, aí, 3 encontros presenciais, vocês vão ter com o professor, e nós teremos 3 web aulas. Daí eu vou procurar nessa web aula a gente fazer o passo a passo, né, de como que vocês podem fazer as entregas aí dessas 3 atividades. São 3 atividades ao todo. Então, né, inicia-se hoje a matéria e finaliza no dia 2/6, né? Já deixei aqui um prazo suficiente, ó, da atividade um, ele é até rápido, se vocês entenderam hoje, dá para tranquilamente já fazer o documento da atividade um. O da 2, ó, deixei o início hoje para finalizar dia 28. E o da 3, né, início hoje, a abertura aqui da atividade. E para finalizar bem próximo aqui, ó, no final da atividade, depois eu, né, disponibilizei do dia 3 ao dia 6, né, 3/6 ao 6/6, aquele período, né, o fechamento da matéria para vocês fazerem a recuperação, né, quem for fazer, né, para poder, né, dar o máximo de chance possível, né, para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vou passar a dica de hoje aqui. O mundo da computação e comunicação vem passando por uma mudança de paradigma fundamental nos últimos anos. A lei de Moore aumentou tremendamente a capacidade de computação e comunicação de nós e dispositivos de rede. O usuário final está requerendo cada vez mais um uso intensivo da computação e os dispositivos de borda serão mais requeridos à medida que se torna necessária a abordagem de otimização por inteligência artificial e maiores cargas de trabalho para machine learning. Ao mesmo tempo, muitos novos serviços de missão crítica sensíveis ao tempo
exigem processamento distribuído e colaborativo em usuários de borda, em oposição ao processamento centralizado baseado em nuvem. A combinação de conectividade 5G e capacidade de computação AI/ML na borda também permite aplicativos mais inteligentes para os nós e dispositivos de borda da rede. Dispositivos com poder de processamento limitado podem aproveitar recursos de nós de borda de rede 5G ou outros dispositivos mais capazes nas proximidades para obter inteligência. Os nós de borda da rede também podem aproveitar os dispositivos para coletar dados em tempo real dos sensores dos dispositivos e criar uma percepção conjunta do ambiente. Eles também podem colaborar no compartilhamento de dados de sensores, processamento de IA/ML e coordenar ações, permitindo a inteligência colaborativa. Essa mudança cria novas oportunidades de negócios para tecnologias de comunicação e computação de ponta 5G, como a capacidade de executar algoritmos de IA/ML na infraestrutura de ponta que está conectada e poder atender aos usuários. Essas infraestruturas de ponta são lucrativas para contornar as preocupações com largura de banda, latência e custos da computação em nuvem. A interface aérea 5G-NR foi amplamente aprimorada para atender aos requisitos de vários casos de uso emergentes. Para garantir os requisitos de QoS para esses casos de uso, foram introduzidos outros conceitos de arquitetura de rede que suportam gerenciamento e orquestração, otimização e análises baseadas em inteligência artificial e machine learning. Uma nova arquitetura de RAM dividida e computação de borda são duas mudanças arquitetônicas significativas nas redes 5G, para reduzir a latência geral e garantir o QoS. Com a migração para a rede 5G baseada em nuvem, é necessária uma abordagem colaborativa e inteligente para otimizar o ecossistema fragmentado da computação de borda. Por exemplo, pessoal, essa inteligência artificial aí no âmbito, né, da nuvem que ele fala, né? Por exemplo, aí o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial e ela, né, está hospedada, eu ia falar provavelmente, né, mas ela está hospedada aí, né, no que o pessoal chama, né, o que a gente vê, né, é o front-end. E com certeza ela está hospedada num servidor que é chamado de back-end. Então, os desenvolvedores, né, eles têm esse servidor, provavelmente aí é uma máquina virtual, mas ela está hospedada em algum, né, armário aí de distribuição aí. Quando eu falo de distribuição de redes, não de energia, mas distribuição de redes, né, de computação na nuvem. Então, eles aproveitam, por exemplo, aquelas placas, as RTX, né, a série, principalmente a série 30, né, e atualmente tem a série 40. Série 30, elas têm os núcleos de inteligência artificial, daí o chat GPT, né, como ele é uma inteligência artificial de linguagem natural, ou seja, uma inteligência artificial que simula a nossa inteligência, a inteligência natural, né? Então, quando fala artificial, é que ela foi criada. Existe uma regra, ou mais conhecida como um algoritmo. Esse algoritmo, ele entende a nossa linguagem natural e daí ele vai tecer argumentos sobre, né? No caso, a gente poderia citar aqui, ó, por exemplo, tem esse programa aqui que a gente utiliza para fazer desenho. Vou pegar aqui o AutoCAD aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem, né, um ambiente, o AutoCAD aí, né? Eu tenho aqui né, um projeto. O que na concepção seria um projeto? Uma projeção. A projeção são cálculos, né? A gente tem aqui nesse quadro de cargas aqui, justamente eu peguei e fiz um modelo aí da tarefa que vocês vão entregar, né? Esse modelo aqui de um projeto de rede de distribuição. Em vez dele estar dentro de uma unidade consumidora, seja ela residencial, seja ela comercial ou industrial, ele está alimentando a infraestrutura aqui, ó. A gente tem essas plantas aqui de situação, né? A gente tem essa infraestrutura aqui
que são os postes, né? Nós temos os postes, temos os cabos, que vêm de uma subestação e energiza essa rede, a rede de baixa tensão, né? Primeiramente a rede média tensão, utiliza um transformador, que é o objetivo da tarefa de vocês, né? Vai energizar esse transformador, que é chamado de transformador de distribuição, e, né, dessa rede aqui eu posso derivar para esse loteamento aqui, ó. Esses quarteirões aqui, ó, tem, ó, lote 1, lote 2, 3, 4, 5. Daí o projeto é o quê? São os desenhos que o projetista e o pessoal da execução entendem, né, em conformidade com uma legenda. Ok, a gente tem a legenda do que é cada desenho, o que significa cada desenho. Uns é para você retirar da rede, outros é para você instalar. Primeira fase, primeiro você instala o poste. Depois de instalado o poste, você vai instalar a infraestrutura. O que é a infraestrutura? Fazer o tracionamento desses cabos aqui que está em azul, ó. Fazer esse tracionamento, instalar as ferragens, instalar os isoladores, né? Ou seja, o projeto ele está no campo das ideias, está no campo dos desenhos, dos símbolos que eles representam o posteamento, representam os cabos, representam os equipamentos aqui, ó, tudo que é representativo, assim como é num projeto predial, né, ou num projeto industrial, tudo que é representativo aqui está mostrado, está desenhado nesse projeto, né? Igual lá fora, né, nos Estados Unidos, aí, por exemplo, o pessoal chama o projeto de design, né, de desenho. Para a gente é um desenho, né? Pode ser um desenho comum aí que você faz à mão, mas para eles tem um sentido de projeto, ou seja, você tem os desenhos padrões que são baseados em normas técnicas, normas, primeiro normas brasileiras, né, que lembra que eu expliquei lá em projeto industrial, né? É Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Essa norma internacional, ela compra o direito dela, né, do uso, ela compra lá do I3E. Daí o pessoal né, aqui do Brasil, né, pega e fala, por exemplo, critérios, né, de projetos em baixa tensão, né, a gente chama aqui de NBR 5410, né? Então, esses critérios que estão na NBR 5410, as concessionárias de energia aqui do Brasil, elas pegam esses critérios, as partes que interessam, e transformam numa norma técnica de distribuição local. Então, ela pega Ctrl+C, Ctrl+V, e daí vira uma norma técnica de distribuição local. Ou seja, lá do I3E, eles pegam a norma internacional, compra, traduz para o português, aí vira uma norma, né, técnica, aqui do Brasil, uma ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. No início eu achava que eram laboratórios que tinha aqui, o pessoal fazia teste. Existem esses laboratórios, mas não é aqui no Brasil. Ele iniciou pelo I3E, é uma história um pouco longa, eu até contei ela nas UCs anteriores, né? São os CAs de engenharia aí, de algumas faculdades, universidades lá dos Estados Unidos. Daí o pessoal, aí juntou professores, né? Mestres, doutores aí da área, eles fizeram, né, testes, em laboratório, né, juntamente também com empresas, com fabricantes. Por exemplo, o transistor, né, ele só foi possível porque pesquisadores, né, chefes de departamento de CAs, né, das universidades, das faculdades lá fora, eles se juntaram com outros, fizeram experimentos, testes aí com produtos, né, com o silício lá, o germânio, conseguiram construir, né, diodo, por exemplo, temos as várias classificações de diodo Zener, assim como a gente tem na eletrônica, né, eletrônica geral, eletrônica analógica, eletrônica digital, nós temos também o análogo, né, da eletrônica de potência, os tiristores, né, que nada mais é que um transistor, só que um transistor dedicado, né, à conversão aí de potência. Tem alguns que eles convertem
a energia em alta tensão contínua para alta tensão alternada, né? O transformador que a gente conhece, ele, na sua concepção, né, ele só funciona para uma rede de tensão e corrente alternada. Tensão e corrente contínua, o transformador que a gente conhece da rede de distribuição, ele serve só como peso de papel. Então, eu preciso de um tiristor, de um SCR, que eles chamam, né, para eu fazer essa simulação do que é contínuo, passar para o que é alternado, porque o transformador clássico comum, ele funciona só com variação de campo eletromagnético. E nos circuitos, né, de potência que lidam com tensão e corrente contínua, eles não variam o campo magnético, apenas uma pequena variação de campo magnético, eletromagnético, né? No início, quando starta o equipamento, mas depois ele continua contínuo. E para um transformador clássico transformar, né, a tensão, por exemplo, da média tensão, o 13,8 para baixa tensão e vice-versa, né, ele precisa de campo eletromagnético variável, né, e é coisa que a alimentação, né, de tensão e corrente contínua não proporciona a gente. Então, todas essas normas aí, né, elas foram provindas, por exemplo, um dos físicos aí mais famosos, aí, o Shockley, né, que ele trabalhou nessa concepção, né, juntamente com seus sócios, criaram uma empresa, alguns lá criaram uma empresa incubadora, né, dentro lá da universidade, depois eles fizeram a própria empresa aí, juntamente com capital, não só da universidade, né, mas capital de investidores aí, para eles poderem fazer as pesquisas e sair do que a gente conhecia como válvula e ir para, né, para eletrônica, a eletrônica que a gente conhece, né, com os transistores e as várias classificações, né, seja de sinal, seja de potência. Então, tudo vem do I3E, né? Tudo que é regra, assim como eu expliquei lá em projetos elétricos de distribuição, né? Distribuição não, desculpa, de projetos elétricos industriais, né? Tudo que a gente conhece foi criado pelo I3E. O I3E, ele vende para os países, né? Os países compram, traduz para o português e aí transforma em uma norma, né? Então, a gente, né, pegando o gancho aí, por exemplo, antigamente você fazia esse projeto aqui numa prancha, né, com uma régua paralela, utilizava gabaritos. Logo depois o pessoal criou, né, os programas aqui, igual vocês estão vendo aqui, o AutoCAD, que nada mais é do que uma prancha com uma régua paralela digital, ó. Estão vendo aqui, eu puxei um traço aqui, ó. Se eu vier aqui embaixo aqui, ó, e ortogonalizar ele, é como se eu tivesse com uma régua paralela e eu peguei um traço aqui, ó, paralelo à base aqui, né, do programa aqui, ó. Tá no nível 0 graus, ó. A gente tem até os graus mostrados aqui na tela, ó. Se eu colocar para cima, ó, ele põe, ó, 90 graus, né? Se eu desligo a ortogonalização, ó, a partir, ó, vocês estão vendo, ó, 45 graus, 50, por aí vai, ó. Eu vou mudando ó, até chegar no 180, até eu fazer o ciclo trigonométrico, né? Então, os programas e o AutoCAD da vida nada mais é do que uma prancha, né, digital e uma régua paralela digital. Depois, pessoal, né, com os programas aí que tem no mercado, o AutoKey Illumine, tem o Proelétrica, o Proelétrica é bem famoso, o CAD-Proj também, o CAD-Proj, ele se instala dentro do AutoCAD, você que tem uma licença, né, instala dentro do AutoCAD e vira uma barra de tarefas. Essa barra de tarefas, ela vai transformar esse projeto aqui, não só quando a gente clica aqui, ó, ele mostra, né, as características, que é uma linha, é uma camada, tem uma cor aqui específica, eu coloquei todo branco, né? Mas ele mostra, eu vou pegar esse aqui, ó, esse, esse projetinho de rede aqui, ó,
que ele fala, ó, que o traço é pontilhado, né, dashed, né, esse vermelho, né, ele está dentro de uma camada aqui, essa camada pode ser o cabeamento, né? Então, na tecnologia IBIM, né, esse desenho, né, ele não é apenas um desenho. Ele pega e fala que tem um cabeamento aqui, tem um cabo de alumínio com alma de aço, né? Ou seja, 6 fios de alumínio, um de aço aqui. Fala que tem a parte de baixa tensão, média tensão, né? E daí o futuro, né, dos projetos aí, a gente linkando com a dica de hoje aí do Senai Play, o futuro é o quê? Não, eu estou aqui, né, com o mouse aqui comandando, fazendo os desenhos aqui, puxando as linhas. Se eu preciso escrever um texto aqui, essa identificação do poste aqui, ó, eu vou ter que literalmente escrever aqui, né? O futuro é o quê? É eu, né, pegar a planta baixa aqui, por exemplo, num projeto elétrico. Daí eu falo, AutoCAD, eu preciso de um projeto, né, de rede de distribuição, de uma RDU, né, rede de distribuição urbana, né, para esse loteamento aqui, ó, o que está na tarefa de vocês, ó, esse loteamento aqui. Daí o que que ele vai fazer? Vai pegar na base de dados todos os desenhos, né, se eu for... Só um minutinho, gente. Lá na concessionária local aí de vocês, existe um departamento aqui, deixa ele carregando aqui. Esse departamento aqui, ele tem a planta de situação da região, né? Se é um projeto de rede de distribuição urbana, ele tem a planta, né, com as situações. O que que é as situações? Os loteamentos aqui, ó. Eu tenho um loteamento e na base de dados existe uma identificação. Por exemplo, nessa rua aqui, ó, tem os lotes 4, 8, 12, 16. E daí ele vai linkar com essa base de dados que ele tem pré-existente com a nova que ele está adicionando no projeto de rede de distribuição, né? Então você vai simplesmente falar um comando, assim como a gente fala aí, né, para o chat GPT, ou então escreve, né? E daí ele vai tecer, né, os cálculos em conformidade com a concessionária, né, local, apenas com um comando, né, que você ministra, né, que você dá à máquina, e daí ela vai fazer os desenhos em conformidade. Aí eu falo, ó, eu estou aqui, Goiânia, Goiás, né? Então, ela vai pegar em conformidade com a Equatorial, né, atual concessionária de energia nossa aqui, em conformidade com as normas da Equatorial Goiás. Ele vai pegar as normas aí, as normas técnicas de distribuição local, e daí vai fazer o desenho e executar esses cálculos aqui, o cálculo de cargas, né? Os critérios aqui que a gente vai discutir no nossa disciplina aqui. Então, né, a inteligência artificial, por exemplo, né, a mesma que é utilizada aí e só para constar, né, eu falo série 30, né, mas não é exatamente o que está nos servidores lá do GPT, né, ou até nos servidores do Google, não é exatamente as RTX, aquelas 30, né, 3060 ou 40, né, as 4090. Na verdade, é uma RTX, só que ela tem uma outra denominação. Se não me falha a memória, ela é quadro, chama RTX quadro. Então, essa RTX, ela não é dedicada a jogos, né? A maioria dessas placas aí é dedicada a jogos. No caso, as RTX quadro, elas são dedicadas a, a cálculos, né? Os cálculos aí nos servidores, aí, cálculos na parte de machine learning, né? Então, esse tipo de cálculo, ele é diferente do cálculo que é feito de matrizes, né? Para você renderizar, ou seja, construir
né, um mundo virtual ali, por exemplo, e um jogo desses aí que a gente tem, né? Basicamente, elas são utilizadas para fazer cálculos, e esses cálculos aí, né, eles não mostram gráficos, eles não mostram desenho ali, né, sei lá, um desenho ali da construção de um God of War da vida, mas sim, ele calcula probabilidades, né, faz cálculos de quadro, né, de queda de tensão, faz os desenhos aqui para tomada de decisão, se for, né, com aprendizado de máquina, né? Então, o futuro é a gente nem mais pegar no mouse aqui e fazer um desenho desse daqui. O futuro é a gente, né, dar instruções, e essas instruções vão virar né, a característica do projeto, que é o quê? Que são os desenhos baseados na norma de distribuição local e os cálculos, né, a partir de uma planilha aí, por exemplo, todos automatizados aí, né? Na verdade, você vai virar um gestor, vamos dizer assim. Mas enquanto a gente não chega nisso, né, vamos continuar aqui da dica de hoje. Eu quis fazer esse insight para a gente entender, né, que começou com um desenho ali à mão, né, utilizando uma régua paralela, utilizando um, uma prancheta, né, de desenho, depois migrou para efetivamente um desenho aqui digital, né? Você não precisa de gabaritos, não precisa de regras, e depois o desenho e os cálculos, eles são automatizados. E depois dessa automatização, a inteligência artificial, ela vai inteligir, né? Ou seja, ela vai entender a sua instrução, o que que você está falando, e segundo a base de dados dela, ela vai fazer o projeto que você está pedindo aí, no caso. Continuar aqui, pessoal. Embora as operadoras de rede móvel possam abrir sua rede como uma nuvem distribuída para cargas de trabalho de não telecomunicações, as empresas precisam otimizar seus aplicativos para a nova arquitetura distribuída, que oferece uma oportunidade sem precedentes para distribuição e processamento de grandes quantidades de dados e suas análises. As redes 5G nos permitem explorar totalmente a computação de borda, movendo a coleta de dados, computação e análise para mais perto dos pontos finais, onde os dados são gerados e consumidos, em vez de enviar os dados de e para servidores, em data centers e em nuvem, levando essencialmente à redução Traduzindo, pessoal, para o na português. latência de ponta a ponta na análise. Traduzindo, pessoal, para o português aqui, né? O que que ele está falando? Toda, né, esses cálculos, a parte que a gente vê no front-end, né, desse aprendizado de máquina, dependendo aí, igual eu falei, né, hoje, num futuro próximo, eu não vou precisar instalar o AutoCAD no meu computador, eu vou acessar o AutoCAD, que ele está na nuvem, que por sua vez, lembra que eu falei, as RTX Quadro, que estão, né, que são as engines gráficas, as engines de cálculo, né, que estão nos servidores, elas vão o quê? Ajudar você a fazer esse projeto, né? Então, pessoal, para não, assim, para a gente, é, eu dei só essa leve tangente aqui que tem a ver, né, para vocês terem uma perspectiva que o projeto, né, quando vocês estão aqui, né, igual vocês estão fazendo o curso aqui de eletrotécnico, né, pelo menos uma primeira vez, ou quando, né, quando vocês estão fazendo o curso, vocês vão fazer, né, os cálculos ali na mão, ali como diz o pessoal de antigamente, na tora. Mas depois vocês vão ser apenas gestores, ou vocês vão fazer eles com a ajuda de um programa, né, até com a inteligência artificial de forma mais rápida, ou então vocês vão gerenciar equipes que são outros gestores, né, gestores desses programas, e o objetivo é facilitar e agilizar esses processos mais ainda. Então,
Eu vou tirar aqui o compartilhamento aqui, pessoal, e vamos propriamente dito, né, na tarefa nossa aqui. Acho melhor que a gente. Vamos aqui na tarefa um. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, lembrando, pessoal, ó, eu já deixei aqui, já pedi aqui para a monitora e para a Letícia já deixar preparada assim que finalizar essa aula, né? Já vai fazer a postagem aqui para agilizar o processo. E eu deixei aqui, né, os vídeos do professor Ângelo, né, que a gente comentou lá na matéria anterior de manutenção do sistema de potência, esses vídeos aqui que ajudam, né, a gente fazer a visualização do passo a passo. Eu deixei que esses são 5 vídeos aqui, ó, já estão disponíveis, né? A prática 1, né, a etapa de desenergizar. Lembra que eu falei na UC passada aí, né, que a primeira atividade, você tem que fazer a desenergização, né? Aí que mostra de uma rede de baixa tensão, de uma rede de média tensão. A prática 3, né, a reenergização das duas redes, né? Então, o processo para você desenergizar, lembra que eu falei? Tem que ter o aterramento temporário. Se não tiver o aterramento temporário, você tem apenas o seccionamento, ou seja, o desligamento, né, dessa rede, o desligar, né? Assim como a gente desliga o interruptor. Então, já deixei aqui essa prática aqui do professor Ângelo, né, para dar um incremento fora, extra as aulas que você já tem. Então, a etapa de desenergizar a baixa tensão, lembra lá, fase neutro 220 ou fase neutro 127, dependendo da região. A da média tensão, a chamada 13,8 ou 34,5 kV. O processo de reenergizar tanto a baixa como a média tensão, né? É a prática 4, né? Falando um pouco mais sobre os dispositivos, né? Das RDAs, né? Rede de distribuição aérea, que ela pode ser urbana, né? Aí é RDU, ou pode ser rural, RDR, né? Então, uma rede aérea. E a prática número 5 aqui, que é a montagem. Eu peguei esse vídeo aqui, né, para mostrar as mais clássicas, a rede nua, que eu comentei na UC passada aí, né, as N, né, as N de normais, que elas vão derivar para meio beco, né, a M, para beco total, a tipo B, algumas estruturas especiais, né, a HT, HTE, e a rede compacta, né, que é a rede atual nossa aí. Então, finalizando essa aula aqui, já vai estar disponível para vocês assistirem aqui. Então, pessoal, vamos lá em situação de aprendizagem. Deixa eu colocar meia tela aqui, que aí fica mais fácil da gente. Essa daqui, pessoal, é a descrição, né, da atividade 1. Estou abrindo ela aqui para a gente ver. Então, pessoal, a gente vai ver o contexto aqui, para a gente não demorar muito aqui, ó. Esse formulário, aqui assim, como se diz, resumo da ópera aqui. Você trabalha para uma empresa, né? Então a atividade 1, você vem aqui, ó, você vai fazer um levantamento aqui de campo. Só que levantamento de campo é esse aqui, ó. Eu já deixei
Vocês vão receber, ó, que é um documento semelhante a esse aqui, ó. Isso aqui é a folha da primeira atividade, né? Geralmente, essa atividade aí, ela é potencializada aí com o professor do presencial, né? A prática, vocês vão fazer ela em grupo, né? Só que essa folha aqui, ela é individual. Por isso que eu fiz essa folha aqui, genérica aqui, só para vocês entenderem que, às vezes, muitos alunos, eles fazem a entrega aqui, eles colocam, né, informações aqui diferentes. Na folha padrão de vocês, ó, tem um espaço só para um nome. Daí eu peguei aqui, vamos fazer de conta que você tem 20 colegas aí, né? Geralmente aí na prática, o que que o professor faz? Assim como lá de manutenção, ele pega 2 a 2 alunos e daí eles fazem uma prática lá, o que está dentro lá do cronograma. Por exemplo, abertura de uma chave fusível, abertura de uma chave faca, fechamento, né? É uma abertura, geralmente, como a gente viu na UC anterior, a abertura é feita com um dispositivo de abertura em carga. O DAC, né? Que o pessoal chama de load booster, né? O load booster é a marca. Beleza. Então, basicamente, você vai pôr sua identificação aqui. Aí, ó, após a etapa 1, após se apropriar dos critérios que constam no roteiro para a elaboração de projeto, né? O aluno deve realizar as leituras seguintes com o objetivo de identificar de que forma, né, os materiais a seguir abordam os critérios definidos nesse roteiro aqui. Então, basicamente, o que vem aqui no roteiro aqui, essa planta baixa aqui, desses 4, eu vou pegar aqui, ó, é como se fosse 4 quarteirões aqui, ó. Geralmente, o critério de um projeto, né, que vai alimentar não uma unidade consumidora, né? Lembra? Lá em projetos prediais, né, a gente pegou cargas menores, né, que é cargas basicamente de residência. Depois, lá em projetos industriais, a gente ampliou esse conceito. Daí a gente viu que grandes clientes, por exemplo, sei lá, uma JC Distribuição da Vida, né? Grandes clientes, por eles terem máquinas elétricas em modo motor, lembra? Pega energia elétrica e para utilizar, né, por exemplo, em câmara fria, né, lá na Jaime Câmara, por exemplo, você tem as grandes impressoras lá que fazem, né, que rodam lá os jornais, né, também, aqui, por exemplo, o jornal daqui é rodado pela Jaime Câmara, impresso, materiais, eles também imprimem materiais promocionais de lojas, né? Tipo Magalu, por exemplo. Então, você utiliza, né, dessas grandes máquinas que, no final das contas, são o quê? São motores elétricos e eles têm grande potência. E a gente viu lá em eficiência energética que se você tem grande potência e ainda mais se é uma máquina elétrica, ela vai injetar o que? Harmônico na rede. A energia magnetizante, por isso que a gente viu lá conceitos sobre correção de fator de potência, por que que existe potência aparente, né? Por que que a gente faz o cálculo lá da potência reativa, a potência ativa, que efetivamente faz trabalho, ou seja, numa escala um pouco maior. Depois, o que que a gente precisa fazer? O projeto para fazer posteriormente a execução o quê? De uma infraestrutura ainda maior, que ela vem lá da geração, lembra lá do NR10? As etapas, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. Aí dentro do consumo tem um predial, tem o comercial, né, os grandes varejistas, e, por exemplo, né, e o industrial. Né? Então, toda essa cadeia aqui, né, vem desde a criação da energia, a transmissão, né, no nível de transmissão que a gente viu lá em instalações do CEP, né, e do nível de distribuição, eu preciso deixar, né, esses pontos o que lá na NR10 chama, né, o ponto de entrega, né, todos são entregues em baixa tensão, né? Embora eles tenham potência alta, eu preciso de um transformador de distribuição, ou seja, um transformador que fica aqui, ó, né? Você tem dois tipos de transformador, um que vai alimentar a rede de distribuição, ele vai pegar a energia que vem lá da subestação de potência,
e converter, vai pegar os 230 kV, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, você tem uma subestação de 230 kV. Daí ela vai chegar num transformador de potência. No primário dele. O primário desse transformador de potência é de 230 kV. Então, vai sair do secundário, ele geralmente tem vários secundários, não é apenas um. Do secundário dele, vai sair uma tensão de 13,8 ou de 34,5 kV, dependendo da arquitetura. Daí, ele vai alimentar uma infraestrutura. Ou seja, esse exemplo aqui, eu estou dando, né, é um exemplo de uma rede de distribuição urbana. Daí, ó, esses são os elementos de projeto, os elementos básicos que eu tenho. A ID, né, a identificação. Algumas concessionárias utilizam, vamos dizer assim, um layout diferente, mas basicamente esses são os elementos de projeto. Lembra que eu falei? Existe, né, um departamento e, né, eles têm um programa e esse programa aqui ele funciona juntamente, né, com tipo um Google Maps aí da vida, em que você tem o cadastro. É como se fosse o RG, né, ou o CPF desse poste aqui. E nesse poste, esse ID, ele mostra que eu tenho um poste de 10 metros, por exemplo, né? Os padrões de distribuição são postes de 9, 10, 11, 12, 13 até 14. Daí a gente vai ver o cálculo do engastamento, né? O engastamento seria o quê? Seria a valeta onde esse poste vai ser plantado, né? O termo é justamente esse. O pessoal vai utilizar um guindalto hidráulico, plantar, assim como vocês viram no vídeo lá de manutenção lá de redes energizadas, né? O pessoal utiliza o que parece ser um guindalto, ele é um guindalto, né? Só que ele é um guindalto especial, é chamado de cesto aéreo, né? Você pode utilizar um guindalto que ele tem pontas intercambiáveis, né? Ora você pode, por exemplo, colocar um gancho olhal para você levantar um poste utilizando lá os estropos, né? Ou ora você pode levar uma pessoa para fazer um serviço de poda, colocando um cesto acoplado. Então, o guindalto hidráulico no modo, né, cesto acoplado, ele pode tanto elevar pessoas, como pode você trocando ali a ponteira dele, né? Elevar cargas. Você pode furar poço artesiano, por exemplo. Você troca ali a ponteira e ele faz ali um poço artesiano, né? Muitas construtoras utilizam ele. E também você pode, né, utilizar um equipamento dedicado, que no caso é o cesto aéreo, que ele é dedicado só a levar pessoas, que foi a atividade 2 que vocês fizeram na UC passada aí, né? Então, esse ID ele vai contar toda essa história. Ele mostra que o primeiro elemento de projeto é esse, que é a identificação, é o número, né? Geralmente no poste ele vai estar de cima para baixo, né? Ele vai estar na vertical, onde o primeiro algarismo aqui, ó, é o que está mais acima aqui, ó. A gente não lê da esquerda para a direita, né? Então você vai ler, você vai escrever no formulário lá da esquerda para a direita, só que você vai ler de cima para baixo, né? Se tiver 1, 2, 3, aí você vai escrever 1, 2, 3 da esquerda para a direita lá no formulário. Então ele vai contar essa história, ele vai falar qual que é o tamanho desse poste, com o tamanho desse poste e com o cálculo, né, de engastamento, você sabe para o quanto que vai ficar no chão, né, engastado e quanto que vai ficar para fora para eu poder instalar uma possível rede de média tensão, que é o que está falando aqui, ó, uma CE3, é um fim de linha, uma rede compacta, é uma rede protegida. Vocês estão vendo? Vocês só olhando esses elementos aqui, eles te contam uma história do que está montado nessa infraestrutura de distribuição. Já nesse caso aqui, ó, também existe uma infraestrutura de baixa tensão, a S de secundário, I é para diferenciar. Se for apenas S, é uma rede nua de baixa tensão. Agora, se for SI, geralmente é maiúsculo, né? É uma rede compacta.
compacta não, desculpa, multiplexada. Então, eu tenho duas redes protegidas. Eu tenho uma rede protegida em média tensão e eu tenho também uma rede protegida em baixa tensão. Professor, por que que está escrito AT aí? Né? Foi um erro aqui de digitação. Inclusive, algumas concessionárias, eu tenho o que vai estar lá no projeto vai estar assim, MT, viu? Algumas concessionárias, elas ainda utilizam, porque antigamente você chamava, por exemplo, em circuitos de tensão e corrente alternada, alta tensão acima, né, se for alternada, acima de 1000 volts. Aí você chamava qualquer tensão, qualquer circuito, né, com nível de tensão acima de 1000, você chamava de alta tensão. Depois eles fizeram, né, essa subdivisão que está lá na NBR, que eu já mostrei para vocês, a NBR 14039. Ele vai de 1000, né, a média tensão, de 1000 até 36,2 kV. Aí acima desse 36,2 kV, você tem a chamada alta tensão, aí tem a extra alta tensão e por aí vai, né? Então, basicamente, esse ID ele vai contar, né, lá no programa lá, ele conta o tamanho do poste, já que é uma rede de distribuição, seja ela urbana, seja ela rural, é aérea, né? Então, basicamente, nós estamos vendo o perfil aéreo, igual a gente vê em um projeto elétrico aí, né, a planta baixa, né, como se a gente estivesse enxergando de cima, né, uma imagem de um drone, por exemplo. Então, ela vai contar a história se eu tiver um circuito de média tensão, um circuito de baixa tensão. Então, com esses elementos, né, eu não preciso, aqui, ó, por exemplo, eu deixei aqui de propósito aqui, ó essa rede aqui, ó. A média tensão dela é uma N1, né, o N lá de normal, lembra que eu comentei na aula passada, a rede nua, né, e a baixa tensão é uma rede multiplexada. Na hora que você que conhece da área, você já vai ter essa imagem mental, esse desenho que eu coloquei aqui, ó. A rede normal, tem uma cruzeta de madeira ou polimérica, tem 3 isolador de pino, ele pode ser de 13,8 ou 34,5 kV. Como ela é tipo 1, né, uma prumada reta, então só tem uma cruzeta. Tem duas mãos francesa plana, parece essa régua de pedreiro. Existe uma distância padrão entre o centro do cabo na média tensão e o centro do cabo na baixa tensão. Como a de baixo aqui ela é multiplex, né? Ou seja, o único cabo nu é o mensageiro ou o neutro, né? O pessoal chama de mensageiro, mas na verdade ele é o neutro aterrado. Mas a norma, né? A NTC 18, por exemplo, que fala de rede multiplex, e a 17, que fala de rede compacta, ela chama o neutro de mensageiro. Então, o mensageiro, ele vai estar aqui no laço pré-formado, e a fase A, fase B e fase C vai estar aqui entrelaçada, né, no único cabo nu dessa rede. Então, quando você lê aqui, você já tem toda essa visualização mental. Não que no projeto vai estar assim. Eu deixei esse desenho aqui de propósito para vocês verem aqui as letras que significam, né, e o desenho associado aqui da norma. Aí lembra, ó o desenho lá da NR10, você tem um raio de risco, que é o raio que efetivamente o campo eletromagnético vai gerar influência, e caso esse campo eletromagnético gere influência e a parte que seja metálica, ele pode gerar uma indução eletromagnética. E o raio é, vamos dizer assim, de protegido aqui, né, da zona controlada, né, é o raio onde, por exemplo, né, numa manutenção de rede energizada, o eletricista, né, de posse da sua qualificação, que no caso o CREA chama de capacitação, né, de eletricista de distribuição, e de posse da OS, né, da ordem de serviço, ele tem o quê? A capacitação e a anuência, ou seja, a autorização da empresa para ele poder executar aquela OS, né, que tem tempo para iniciar, né, e tempo para finalizar depois, né, antigamente, lembra que eu falei, antigamente você escrevia, né, era um
formulário físico, era papel, hoje em dia é um formulário que é digital. Na hora que você digita ali nos campos ali, esse ficam em branco, né? Inicia a ordem de serviço, você terminou o serviço, depois você marca lá que o serviço finalizou, daí eles já mandam em tempo real, né, para a central de operação e distribuição, e depois, e também ela vai, né, uma cópia para terceirizada a qual você está executando o serviço. Então, o primeira folha, vocês vão, né, colocar as configurações aqui, ó, né? Aí, geralmente você faz uma visita de campo aí no, na unidade do Senai a qual vocês estão fazendo o curso, né? E também, se não tiver necessariamente, ela não vai estar no mesmo layout que vocês estão vendo aqui, mas o professor do presencial, ele vai complementar, né? Já vou até enviar para ele esse exemplo de projeto aqui, ó, para vocês discutirem o cálculo dele, ó. Então, esse loteamento aqui, ó, eu já deixei já executado aqui. A primeira etapa, a primeira atividade, que é o loteamento, né, as configurações iniciais. A segunda etapa, que é o cálculo, né, os cálculos de queda de tensão. E a terceira e última etapa, que é o projeto, né, propriamente dito. Aí, necessariamente, eu deixei esses detalhes aqui para vocês, né, terem uma referência melhor, né? Mas, necessariamente, o que vai estar no projeto é a planta de situação com o projeto, a infraestrutura executada e os cálculos, né, os cálculos e o método que foi utilizado aqui, tá bom? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. A gente falou da atividade 1, né? Então, na próxima aula, a gente vai discutir sobre a atividade 2. Se der tempo, a gente discute também sobre a atividade 3 aí. E eu fico aguardando, né? Se eu encontrar outro vídeo relacionado aí, relacionado a práticas, né, até de cálculos, né? Eu vou postar também. E não se esqueçam, assistam lá no SCORM, existem vídeos específicos de como vocês podem fazer os cálculos de queda de tensão, por exemplo, né? Com a referência certinha no livro didático de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula.